CBN, Show da Notícia. Hoje, com Rafael Marques. Em debate, o futebol brasileiro e os regimentos que norteiam o esporte no país. Conosco aqui na CBN, o Dr. Martinho Neves Miranda, especialista em direito esportivo, e a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor sofrendo algumas alterações, dependendo apenas da aprovação no Senado Federal. Dr. Martinho, eu queria retomar aquela discussão sobre a cláusula penal, porque hoje, um jogador, quando ele recebe uma certa proposta, especialmente de clube do exterior, o próprio contrato tem cláusulas que obrigam essa transferência a ser executada. Não há como não se negociar uma mudança nesse cenário. Hoje já não há mais essa determinação, quer dizer, o jogador pode ou não acertar uma transferência dependendo dele gostar ou não da proposta, né? Sim, o projeto ele coloca única e exclusivamente nas mãos do jogador decidir o seu destino profissional. O que costumeiramente a gente tem no futebol é que quando há cessão de determinado atleta, quando algum empresário leva um jogador para um clube, estabelece com esse clube um contrato de natureza civil em que esse clube se compromete a negociar o jogador se houver a proposta de X milhões ou X mil reais, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o jogador hoje em dia, ou pelo projeto, né, o projeto sendo aprovado, o jogador ele vai ser o senhor único e exclusivo do seu destino profissional. E todas essas cláusulas que obriguem o clube a negociar um jogador ou que impeçam o clube de utilizar um jogador contra uma entidade desportiva que venha emprestar um jogador para esse clube, por exemplo, um clube empresta um jogador para outro time, mas costumeiramente se coloca no contrato de que quando esses clubes venham a se enfrentar, o clube que recebe o jogador não pode utilizar, né? É verdade. E isso está sendo proibido pelo projeto de lei, né? Agora, doutor Martinho, uma das aberrações da nossa realidade hoje cada vez mais os jogadores brasileiros saem para o futebol do exterior, ou pelo menos são negociados com clubes do exterior de uma forma mais precoce, né? A gente tem hoje jogadores brasileiros assinando contratos e saindo para jogar fora do Brasil com 16 anos. Os clubes brasileiros, eles tentam de certa forma, se precaver e também antecipam o primeiro contrato como profissional. Quer dizer, existe um limite para o jogador assinar o seu primeiro contrato? Existe um limite para que o jogador possa ter um empresário? Isso passa a ter nessa nova legislação? Sim, o limite, isso está mantido pelo projeto. O clube ele pode fazer o primeiro contrato de trabalho com o jogador quando ele completa 16 anos. Ele tem até a prerrogativa, um direito exclusivo de celebrar esse primeiro contrato com o atleta. E com o projeto veda a realização de contratos entre jogadores e agentes de jogadores, entre empresários, com o gerenciamento de carreira de jovens antes dos 18 anos de idade. Ou seja, o jogador ele pode celebrar um contrato com 16 anos com o clube, mas essa vinculação com esse seu representante, esse seu agente, só pode se dar a partir dos 18 anos de idade. Quer dizer, até lá, se o clube resolver assinar um contrato com um atleta aos 16 anos, ele não pode ter um empresário o representando. Ele pode ter Ele pode ter, a partir do momento em que ele se profissionalizar, ele pode ter um agente de jogadores. Ele pode ter um empresário. Mas se ele permanecer... sem esses poderes que o empresário tem hoje. Sim, sem o menor poder do empresário vincular o pagamento de cláusula penal para ele se ressarcir. Volta a ser aquele antigo procurador de jogadores. Volta a ser o antigo procurador do jogador. A pergunta é importante, Álvaro, porque a remuneração, pelo que está agora no projeto, a remuneração do agente só vai se dar entre o agente e o jogador. O jogador ele vai combinar com o agente o quanto ele vai pagar pelos serviços prestados. O que hoje a gente vem observando? O agente ele acaba virando um sócio do clube quando o clube vende o jogador. Exato. E ainda tem a participação, muitas vezes, do grupo de investimentos, né? Exato. A gente já vai acabar, então, com aquela história do bolo fatiado na negociação do jogador de futebol. Acaba com o bolo fatiado, acaba com esses grupos de investimento que eles aplicam recursos esperando a negociação dos jogadores e
e que eles venham a ser ressarcidos com pagamento de percentuais da cláusula penal. Com uma relação mais direta Eles entre apostam... jogador e clube. Jogador e clube. Eles apostam a quebra do contrato, né? Exatamente. É o jogo deles. Os contratos são feitos, infelizmente, hoje para não serem cumpridos. Quer dizer, porque o contrato sendo cumprido, no fim do contrato não há o pagamento da cláusula penal. Agora, doutor Martinho, a gente sabe que, diante dessas alterações, que os envolvidos, atingidos, vão buscar manobras, né? O grupo de investimento ele não vai, de uma hora para outra, sumir do futebol. Claro. O agente também não. Né? Como evitar o retorno dessas pessoas ou a influência dessas pessoas em todo o processo de negociações do futebol? A lei já estabelece a nulidade desse tipo de cláusula. Quer dizer, isso já é uma garantia suprema. Mesmo que se façam esses contratos serão considerados nulos pela legislação brasileira. A grande forma de você levar esses empresários e esses fundos de investimento para a legalidade é o que o projeto está tentando fazer, é com que eles se constituam em sociedades empresárias, que participem do futebol profissional como clubes empresa. Ou seja, o ganhar dinheiro com futebol não é ilegal, não é ilícito, não é pecado, mas desde que você se profissionalize. Então, esses fundos de investimento, esses agentes, esses empresários, eles só vão poder legalmente ganhar dinheiro se eles participarem do futebol profissional como entidades esportivas. Então, você pode criar um clube empresa em que esses fundos de investimento sejam acionistas dessa empresa. E essa empresa, desde que participe de competições profissionais de futebol, os lucros dessas empresas vão reverter para os seus sócios. E aquela questão de apresentar os balanços anuais, cumprir as exigências fiscais e trabalhistas, enfim, tudo aquilo que uma empresa normal faz quando ela, evidentemente, trabalha com um segmento que não seja o segmento esportivo. É a mesma obrigação. Sim, sim. As obrigações são as mesmas das sociedades empresárias e o projeto ele também constitui um avanço que, para você obter recursos públicos, você vai ter que ter regras de transparência financeira auditadas por auditorias independentes, seguindo padrões dos conselhos regionais de contabilidade, porque senão o clube não vai poder participar, por exemplo, de uma time-mania, de receber algum recurso da lei de incentivo fiscal ao esporte. Né? E quanto à legislação trabalhista, doutor Martinho, esse projeto de lei, ele de certa forma endurece um pouco as exigências com os clubes. Eu vi que no artigo 28, parece que no artigo 28, parágrafo 4º, existe, por exemplo, um item que diz que os atletas profissionais são regidos pelas normas gerais de legislação trabalhista. E num determinado item aqui diz que, se conveniente à entidade de prática desportiva, a concentração não poderá ser superior a 3 dias consecutivos por semana. E a gente sabe que isso hoje é uma realidade que não existe. Os jogadores, muitas vezes, até em época de pré-temporada, né, e isso não está previsto aqui nesse projeto de lei, eles ficam 10, 12, 15 dias concentrados. Né? O regime do jogador de futebol profissional, ele é regido, em linhas gerais, pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Só que existem algumas nuances dessa relação que o projeto de lei tratou de enquadrar. Essa questão da concentração faz com que, logo depois também no próprio projeto de lei, ele ressalva isso se houver se isso for fruto de negociação coletiva. Ou seja, ele chama para esse contexto os sindicatos dos jogadores, os sindicatos dos treinadores, para que, mediante convenções coletivas de trabalho, isso possa ser acordado. Porque a lei parte do pressuposto de que o jogador individualmente ele não tem como negociar isso com o clube. Mas só uma coisa para entender. Se não houvesse acordo, se não houvesse consenso, continua como está hoje ou vale o que está escrito aqui? Com relação à concentração? Com relação à concentração, se não houver uma convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos patronal e dos empregados, vai valer a regra do projeto de lei que estabelece essa limitação do prazo de concentração. Pode ser o fim da pré-temporada. Mas essa concentração, ela é algo que faz parte da cultura do futebol, não é de hoje. Isso já não consagra, por exemplo, é uma realidade diferente, é algo que faz parte da profissão do jogador de futebol?
Realmente isso é uma coisa que faz parte da profissão, assim como os famosos bichos a serem pagos pelos jogadores, esses prêmios para os jogadores. O que me parece é que o projeto ele cria uma dificuldade extrema para forçar a negociação entre os atores desse processo, os atores coletivos desse processo. E o que vai exigir a demanda dos sindicatos dos jogadores para estabelecer algum tipo de negociação. Muito bem. Doutor Martinho, ainda nesse bloco, antes do Repórter CBN, uma última indagação em relação à questão do clube formador. A partir de agora, para que uma equipe, um clube, tenha essa alcunha de clube formador, ele vai ter que atender algumas exigências que transcendem a parte esportiva. E quais são? Sim, ele tem que, dentre outras exigências, essas exigências, muitas delas já estão previstas na Lei Pelé e que foram mantidas no projeto. O projeto ele acrescenta as exigências de propiciar a matrícula escolar ao jogador, ou seja, o clube ele tem que contribuir com a formação educacional do atleta. Poucos clubes de futebol no Brasil fazem efetivamente isso. E a outra questão importante é que essa formação tem que ser gratuita, ou seja, o jogador, se for por meio de escolinhas em que o atleta em formação ele tem que pagar ao clube para participar desses treinamentos, a gente tem visto muito isso, até clubes estrangeiros fazendo convênios aqui no Brasil, né? Você leva um garoto e esse garoto tem que pagar uma mensalidade para participar da equipe. E isso não vai ser considerado para fins de indenização para o clube formador. O clube não vai ser considerado formador se ele cobrar pela participação do atleta. E uma outra questão é que o clube formador ele tem que ser clube formador efetivamente, ou seja, ele tem que participar de pelo menos 2 categorias anualmente em competições esportivas. Eu queria voltar só para a relação trabalhista. Como controlar essa questão do contrato de direito de imagem? A gente vê muitos clubes construindo dívidas absurdas com jogadores em cima somente do contrato de direito de imagem. Como fazer esse controle? Esse contrato ele vai ser regulamentado, ele vai ser fiscalizado? Qualquer atleta pode fazer esse tipo de contrato? Sim, é verdade. Hoje em dia, o que a gente tem visto? A gente tem visto qualquer jogador de futebol, por mais medíocre que seja, qualquer jogador de futebol ele celebra com o clube 2 contratos. Um contrato de trabalho e um contrato civil de direito de imagem. E normalmente o mais valioso é o contrato de imagem. Exatamente. O contrato de trabalho é só para manter o vínculo federativo, para registrar na federação por um valor baixíssimo, e o valor gordo daquilo que o atleta recebe é jogado para o contrato de direito de imagem. E isso é feito exatamente para haver a burla legislação trabalhista, para não haver o pagamento de encargos sociais, de fundo de garantia, enfim, todos esses encargos que ficam nas costas do empregador. Com o projeto de lei, isso já era ilegal com a legislação que está em vigor, mas com o projeto de lei, ele faz uma adequação da seção do direito de imagem, ou seja, a seção do direito de imagem ela tem que ser especificamente disciplinada num contrato de trabalho em que diga quais são qual vai ser a participação do jogador nessa seção de imagem. Ele vai participar de alguma campanha publicitária? Isso vai ficar efetivamente desvinculado da prestação de serviço? Porque o que a gente tem visto hoje são jogadores que são reservas nos seus times, que não participam de nenhuma campanha de cessão da sua imagem e que têm contratos de direito de imagem com o clube, um percentual muito acima da sua remuneração pelo contrato de trabalho. Muito bem, você ouve aqui o CBN Show da Notícia, em debate as alterações na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor. Daqui a pouco nós voltamos. Vem aí o Repórter CBN. Show da Notícia.